Olá, nono ano, bem com vocês? Sou a professora Naine Moreira e vamos para mais uma aula de física, tá bom? Hoje nós vamos estar estudando ondulatória, certo? Então, nós vamos iniciar vendo um vídeo bem breve, certo? Para a gente compreender um pouquinho de alguns meios de propagação, certo? Do meio da onda, de ondas, certo? Para a gente entender por que está estudando ondulatória, certo? Porque a gente estuda ondulatória e o que há ondulatória, tá bom? Então, vamos lá. Oscila na mesma frequência que aquele lá, então ele entra em oscilação. É o fenômeno da ressonância, não é? O fenômeno da ressonância. Então, ó, esse diapasão é de 440 Hz. Esse aqui também é de 440 Hz. Eu vou tocar esse aqui, eu vou colocar em contato com essa caixa de ressonância que vai fazer o diapasão vibrar, porque vai vibrar na mesma frequência. E aí, mesmo eu parando esse diapasão que eu fiz a vibração inicial, aquele diapasão vai continuar. Bacana, bem bacana, né? Galera, então eu tô com dois diapasões aqui. Esse diapasão tem 340 Hz, tá anotado aqui. Esse diapasão tem 440 Hz, tá? De frequência natural de oscilação. Eu coloquei água aqui nesse recipiente para que ele funcione como um tubo sonoro. Então, quando eu tocar o diapasão de 340 Hz, olha que legal o que vai acontecer. Percebe? De novo. Percebeu? Jogo por cima, volta por cima. Jogo por baixo, volta. No caso da extremidade fixa, ó, eu amarrei lá agora. Eu jogo por cima, volta por baixo, tá vendo? Jogo por cima, volta por baixo. Mando o pulso por baixo, pulso volta por cima. De novo, por baixo, volta por cima, volta por baixo. Por cima, volta por baixo. Por baixo, volta por cima. Galera, Então, vamos continuar, certo? Então, pessoal, para a física, né? O que é uma onda? Ok? Pessoal, então, a onda, certo? É uma perturbação, tá bom? Produzida em um ponto que se propaga progressivamente a vários outros pontos, certo? Vai ser uma perturbação, gente, produzida em um ponto, ok? Essa perturbação ela vai se propagar de maneira progressiva a vários outros pontos, tá bom? O movimento das ondas, pessoal. Então, nós temos o quê, ó? Para a gente entender melhor o que é o movimento das ondas, ok? Nós vamos imaginar a superfície de um lago completamente calmo, certo? Quando alguém atira uma pedra, o mais próximo possível do meio dele, certo? O que acontece? Então, nós temos a imagem, certo? E a imagem quando a gente joga uma pedra, ok? Continuando. Vamos perceber, pessoal, certo? Que a partir do ponto em que a pedra caiu, certo? A perturbação, surgiram ondas concêntricas, ou seja, concentram no mesmo ponto, certo? Que se espalham em todas as direções uniformemente a propagação da perturbação. O mesmo pode ser observado, gente, quando gotas de chuva caem numa piscina,
certo? A formação de círculos concêntricos a partir do ponto em que a gota caiu, certo? Em ambos os exemplos dados, nós temos alguns termos a serem compreendidos que são os seguintes, certo? A perturbação denomina-se pulso, ok? Lembra também que a gente viu no vídeo, quando ele coloca o pulso na corda, e aí uma vez ela vai, quando coloca, vai por baixo, volta por cima, quando volta por cima, o pulso volta por baixo. Então, a perturbação denomina-se pulso, certo? O movimento do pulso denomina-se onda, o movimento, certo? Do pulso vai denominar-se onda, ok? O ponto que origina o movimento, no primeiro exemplo, nós tivemos a pedra, no segundo exemplo, a gota de água, né, da chuva, denomina-se fonte, que a fonte é o ponto que origina o movimento, tá bom, gente? Ok? O movimento denomina-se onda, certo? E o local onde a onda se propaga, no primeiro exemplo, o lago, no segundo exemplo, a piscina, esse local vai denominar-se meio de propagação, certo, gente? Meio de propagação vai ser o local onde a onda se propaga, certo? Qual foi o meio de propagação? Nos nossos exemplos lá também, teve a corda, né? Teve também o diapasão, ok? No vídeo inicial. E nos nossos exemplos agora, nós temos dois meios de propagação. A piscina e o lago, certo? Gente, a classificação das ondas, certo? As ondas, elas podem ser classificadas de acordo com sua natureza e com a direção de sua vibração e propagação, certo? Ok? Vamos verificar, de acordo com a sua natureza, como elas são classificadas. Nós temos dois tipos, gente. As ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas, certo? As ondas mecânicas, gente, elas vão ser aquelas que necessitam de um meio material para se propagar, certo? Como, por exemplo, uma pedra jogada no lago, certo? E da precipitação da chuva em uma piscina. A ação produz ondas mecânicas, em outras palavras, tanto o lago quanto a piscina são meios materiais, visto que são formados por água, ok? Outros exemplos, ondas sonoras e ondas em cordas, pois as ondas se propagam no ar, que é um meio material, tá certo, gente? Continuando. Ondas eletromagnéticas, são as ondas eletromagnéticas, certo? São aquelas, pessoal, que não necessitam de um meio material para se propagarem, ok? Enquanto as mecânicas precisam de um meio material para se propagarem, as ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio material para estar se propagando, tá bom? São ondas geradas por cargas elétricas oscilantes, tá bom? Lembra do Sol? Nossa estrela suprema do sistema solar, gente? Pois bem, ele irradia luz, uma onda eletromagnética, até a Terra através do vácuo. Exemplos de ondas eletromagnéticas: ondas de rádio, televisão, a luz, entre outras. Tá bom, gente? Então, nós não precisamos de meio material, né? A onda não precisa, as eletromagnéticas não vão estar precisando de meio material para se propagar, ok? E quanto à direção de propagação? Então, quanto à direção de propagação, gente, nós temos as ondas unidimensionais. Que são ondas unidimensionais? São aquelas que se propagam em uma só direção. Por exemplo, as ondas em cordas. Verifique aqui, ó. Emitir um pulso, né? Nossa ilustração aqui, na nossa seta aí, ok? Ó. Ela está indo em uma mesma direção, ok? E, certo? Então, temos essas duas pessoas aí, emitir o pulso, perceba que a onda, né, unidimensional, ela se propaga em uma só direção, tá certo? Continuando. As ondas também podem ser, gente, bidimensionais. Quando que elas serão bidimensionais? E o que são? Elas são aquelas que se propagam em um plano, certo? Exemplo, as ondas na superfície de um lago, ok? De que forma isso acontece? Lembra do exemplo da pedra sendo lançada no lago? Nesse caso, gente, as ondas são mecânicas e bidimensionais, pois se propaga em um plano, o plano do lago, tá certo? Da piscina também se propaga em um plano, são bidimensionais, certo?
E também elas são classificadas em tridimensionais, ok? O que são as ondas tridimensionais? Nesse caso, gente, as ondas elas se propagam em todas as direções. As ondas tridimensionais vão se propagar em todas as direções, certo? Exemplo, as ondas sonoras no ar atmosférico ou em metais, certo? Então, unidimensionais, bidimensionais, tridimensionais, né? Quanto à natureza, mecânicas ou eletromagnética, tá bom? E quanto à direção de vibração? Quanto à direção de vibração, gente, nós vamos ter as ondas transversais. O que são ondas transversais? Vamos para um exemplo, certo? Pessoal, ao tocar um instrumento de cordas, como um violão, por exemplo, as ondas elas se propagam no ar perpendicularmente ao instrumento. Ou seja, gente, a vibração dessas cordas dá origem a ondas que formam ângulos de 90 graus, certo? Com a direção de propagação, porque fala perpendicular, ok? Exemplo, né? As ondas em cordas, ok? E então, quanto ainda à direção de vibração, nós também temos as ondas longitudinais. As ondas longitudinais, pessoal, são aquelas cujas vibrações coincidem com a direção de propagação da onda. Temos como, por exemplo, o movimento realizado quando alguém pula corda. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagine a seguinte situação, gente. Um amigo pega uma corda, amarra numa pilastra e na outra extremidade ele produz um pulso, uma perturbação, certo? Que vai se propagar por todos os pontos dessa corda. Enquanto isso, você pula né? Pula cada passada de corda por baixo dos seus pés, certo? A brincadeira, gente, ela só é possível exatamente porque as ondas são longitudinais. Devido às ondas ser longitudinais, certo? Você vai conseguir, né, estar aí fazendo movimento e conseguir fazer, né, pular corda, ok? Se elas fossem transversais, você não ia conseguir pular corda, tá bom? Então, um exemplo aí, né, um movimento realizado por alguém pulando corda, de um exemplo de ondas longitudinais, tá certo? Então, é isso, gente. Essa primeira aula foi uma aula introdutória, né, de introdução, né, ao estudo da ondulatória, para a gente compreender os conceitos básicos da ondulatória, o que são onda, os tipos de onda, classificações, né, quanto à direção, quanto à vibração, certo? Quanto à sua natureza, tá bom? Por quê? Porque nós precisamos compreender os fenômenos, né, que aparecem aí na ondulatória, para mais tarde a gente entender o que é a acústica, que é o fenômeno da ressonância, tá bom? Então, beijos. Vamos lá praticar nossas atividades sobre conceitos, tá bom? Nós temos nosso livro que foram recomendados na Ajuda Edu. Beijos. Até nossa próxima aula.